Tem noites que o silêncio pesa mais que a culpa. Noites em que você fecha os olhos e, em vez de descansar, encontra um arquivo aberto no fundo da sua memória. Um arquivo que você jurou ter deletado. Um erro que você enterrou. Uma versão de si mesmo que você não quer mais ser. Mas ela volta. Sempre volta. E quando volta, não vem sozinha. Vem acompanhada de vergonha, de medo, de uma voz que sussurra. Você nunca vai ser livre disso. E é aí que a pergunta nasce, dolorida e silenciosa. O que eu faço quando o passado sujo volta para me atormentar? Você já tentou de tudo. Já se afastou de lugares, já mudou de círculo, já evitou olhar no espelho por tempo demais, já pediu desculpas para si mesmo 1000 vezes, já chorou em segredo, já prometeu que seria diferente. Mas tem dias que o passado bate na sua porta como um cobrador que nunca esquece. Ele conhece o seu endereço. Ele sabe o seu nome completo. E ele não precisa de convite para entrar. Talvez seja uma palavra que alguém disse sem querer. Talvez seja um cheiro, uma música, uma foto antiga que aparece do nada no celular. Ou talvez seja apenas o peso de estar sozinho consigo mesmo, quando não há barulho suficiente para abafar o eco das suas escolhas. E aí você se pergunta, será que um dia isso vai parar? Será que existe um jeito de viver em paz com quem eu fui? Ou serei sempre refém das minhas próprias sombras? A verdade é que muita gente carrega esse fardo em silêncio. Há pessoas sentadas ao seu lado no ônibus que escondem guerras inteiras dentro do peito. Há sorrisos ensaiados que mascaram lágrimas não choradas. Há gente que vai dormir todos os dias com o peso de algo que ninguém sabe, algo que ninguém pode ver, mas que dói como se fosse ontem. E o pior é que a culpa não vem sozinha. Ela traz consigo o medo de ser descoberto. O medo de que, se alguém souber, tudo vai desmoronar. O relacionamento vai acabar. A imagem vai cair. O respeito vai embora. Então, você aprende a viver com uma máscara. Você sorri quando deve. Você fala o que é esperado. Você finge estar bem. Mas por dentro, há uma guerra que ninguém vê. E é nessa guerra invisível que mora o tormento. Porque você não tem medo apenas do que fez. Você tem medo de quem você foi. E tem medo de que, talvez, no fundo, você ainda seja aquela pessoa. Mas eu quero te dizer algo. Algo que pode parecer simples, mas que tem o peso de uma verdade antiga. Uma verdade que atravessa gerações e que está escrita em um dos livros mais lidos da história humana. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa não foi escrita para pessoas perfeitas. Foi escrita para gente quebrada, para gente que errou, para gente que caiu, para gente que carrega o peso de um passado que não pode ser apagado, mas que pode ser transformado. Porque veja bem, o passado não volta para te destruir. Ele volta para te ensinar uma coisa, que você não é Deus, que você é humano, que você erra, que você tropeça, que você precisa de graça. E a graça, meu amigo, a graça é exatamente isso. O presente imerecido, dado a quem não merece, mas que precisa. Tem uma história antiga, contada há séculos, de uma mulher que foi pega em adultério. Ela foi arrastada para o meio de uma multidão, exposta, humilhada, prestes a ser apedrejada. Todos ali sabiam do erro dela. Todos tinham uma pedra na mão. Todos estavam prontos para condená-la. E no meio daquela cena, alguém se abaixou e começou a escrever no chão. E então disse algo que mudou tudo. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um por um, as pedras foram caindo no chão. Porque todos tinham um passado. Todos tinham algo escondido. Todos sabiam que, se a história fosse contada por inteiro, eles também estariam no centro daquele círculo. E quando todos foram embora, só restaram 2, a mulher e aquele que poderia ter condenado, mas escolheu não condenar. E ele disse a ela, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Essa é a resposta. Não uma fórmula mágica, não um mantra que faz tudo desaparecer, mas uma verdade libertadora. Você não precisa mais carregar sozinho o peso do que você fez. Você não precisa mais viver refém da condenação, porque já existe alguém que pagou o preço. Já existe uma sentença que foi cumprida. Já existe um perdão que está disponível. Mas aqui está o ponto crucial. Perdão não é amnésia. Perdão não apaga a memória. Perdão transforma o significado dela.
Perdão muda o que aquilo representa. Você não esquece o que fez, mas você para de deixar que aquilo defina quem você é. Porque a diferença entre remorso e arrependimento é esta. Remorso é quando você olha para o passado e fica preso nele. Arrependimento é quando você olha para o passado, reconhece o erro, pede perdão e escolhe caminhar em uma direção diferente. Davi, um dos maiores reis que já existiu, um homem que escreveu poesias que até hoje tocam milhões de pessoas, cometeu erros terríveis. Ele traiu, mentiu, manipulou, causou morte. E por um tempo, ele tentou esconder, mas o peso era tão grande que ele escreveu: enquanto escondia o meu pecado, o meu corpo definhava, minha força se esgotava como em tempo de seca. E então, ele fez algo radical. Ele confessou. Ele parou de fingir. Ele parou de carregar sozinho. Ele entregou aquilo a Deus. E o que ele recebeu de volta não foi condenação, foi restauração, foi liberdade, foi uma nova chance. E é isso que você precisa entender. Você não precisa ser perfeito para ser aceito. Você não precisa ter um currículo limpo para ser amado. Você não precisa esconder suas falhas para ter valor. Mas tem algo que você precisa fazer. Algo simples, mas profundo. Você precisa trazer à luz o que está na sombra, não necessariamente para todo mundo, mas para Deus, e talvez para alguém de confiança, alguém que possa te ouvir sem te julgar, alguém que possa caminhar com você, porque o que mantém o passado vivo não é o erro em si, é o segredo, é o medo de ser descoberto. É a sensação de que se alguém souber, tudo vai acabar. Mas quando você traz à luz, quando você confessa, quando você entrega, algo muda. A culpa perde o poder, o medo perde o controle e a vergonha começa a dar lugar à liberdade. Mas eu também quero te dizer algo prático, algo que você pode fazer hoje, algo que pode parecer pequeno, mas que pode mudar a forma como você vive. Primeiro, pare de se definir pelo seu pior momento. Você não é a soma dos seus erros. Você não é aquele erro. Você é alguém que errou sim, mas você também é alguém que está tentando ser melhor. E essa intenção, essa busca, essa vontade de mudar, já é um passo. Segundo, aceite que você não pode mudar o passado, mas pode escolher o que fazer com ele. Você pode deixar que ele te destrua, ou você pode deixar que ele te ensine. Você pode deixar que ele te paralise, ou você pode deixar que ele te impulsione a ser alguém diferente. Terceiro, lembre-se de que Deus não vê você como você se vê. Você se vê através da lente da culpa. Ele te vê através da lente da graça. Você se lembra do erro. Ele se lembra da promessa. Você vê a mancha. Ele vê o filho. E eu sei que pode parecer difícil de acreditar. Eu sei que tem dias que a culpa grita mais alto que a esperança. Eu sei que tem noites que a condenação parece mais real que o perdão. Mas a verdade não muda só porque você não consegue sentir ela. A verdade permanece. E a verdade é esta: você é amado. Você é perdoado. Você é livre. E essa liberdade não depende de você ser forte o suficiente para carregar o peso sozinho. Ela depende de você ser humilde o suficiente para entregar o peso a quem pode carregar. Então, se hoje o passado voltou para te atormentar, se hoje a culpa bateu na sua porta, se hoje a vergonha sussurrou o seu nome, eu quero que você saiba, você não está sozinho e você não precisa viver assim para sempre. Respire fundo, feche os olhos e diga em voz baixa, ou apenas no silêncio do seu coração: eu confesso, eu errei, eu preciso de ajuda, eu preciso de graça. E então, espere, porque a resposta não vem como um trovão, ela vem como um sussurro, ela vem como uma paz que não faz sentido, mas que você sente. Ela vem como uma certeza de que não importa o que você fez, não importa quem você foi, você ainda pode ser restaurado. Porque o Deus que criou o universo, o Deus que formou as montanhas e encheu os oceanos, o Deus que coloca cada estrela no lugar, esse mesmo Deus olha para você e diz: eu te conheço, eu te amo, e eu não desisto de você. E quando você entender isso, quando você realmente aceitar isso, o passado vai continuar existindo. A memória vai continuar lá, mas o tormento vai perder a força, porque você não vai mais viver para esconder quem você foi. Você vai viver para mostrar em quem você está se tornando. E essa é a maior vingança contra a culpa.
não negar o passado, mas viver um presente diferente. Então, levante a cabeça, respire, perdoe-se e comece de novo. Não porque você merece, mas porque a graça é maior que o erro. A misericórdia é maior que a falha, e o amor de Deus é maior que qualquer passado sujo que tenta te atormentar. Você não precisa carregar isso sozinho. Entregue, confie e viva. Se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, eu convido você a deixar aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família, ou por alguém próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade. Não subestime o poder de uma oração sincera. Se você tem um parente, um amigo, alguém que está lutando contra o peso do passado, deixe o nome dele aqui também. Vamos juntos levar essas pessoas diante de Deus. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos que vamos trazer para te ajudar a viver com mais paz, propósito e esperança. Que Deus abençoe você profundamente. Até o próximo vídeo.